Jardim de Sergipe, rainha dos Abaís, estância, ó terra querida, gentil guarida, rincão feliz. Estância, ó terra querida, gentil guarida, rincão feliz. Tu és princesa do Piauí, Pinga, o rio poeta que nas noites de luar, enamorados se revestem prata e madrigais, murmura para te embalar. Se raia o dia, teu povo em prece, e a tua lira centenária e imortal, as tuas fábricas e a passarada fazem alvorada num concerto original. Tens praças que ostentam palmeiras, sobrados, igrejas tradicionais, e o mar debruçado nas praias contempla o vigor dos teus coqueirais. E o mar debruçado nas praias contempla o vigor dos teus coqueirais. Estância, Jardim de Sergipe, rainha dos Abaís, estância, ó terra querida, gentil guarida, rincão feliz. Estância, ó terra querida, gentil guarida, rincão feliz. Da indústria têxtil pioneira foste, e o teu esporte já foi pentacampeão. Deste a Sergipe, mícia mais formosa, e o modelar, colégio, nobre educação. És progressista e hospitaleira, São João melhor e o mais famoso do Brasil. Cantada em verso, cantada em prosa, mãe primorosa, fértil ninho de águias mil. Primeira na imprensa, Auril esplendor da cultura em Sergipe del Rei. E a Virgem Morena abençoa o teu povo que faz do amor sua lei. E a Virgem Morena abençoa o teu povo que faz do amor sua lei. Estância, Jardim de Sergipe, rainha dos Abaís, estância, ó terra querida, gentil guarida, rincão feliz. Estância, ó terra querida, gentil guarida, rincão feliz. São glórias tantas que o teu nome encerra, que a inábil musa não as logra enaltecer. Heróis e gênios que povoam a história, e todo estanciano louva com prazer. Gilberto e Jorge, Coutinho e Gomes. Alcide José dos Santos, conhecido em Estância e no estado inteiro como ABC, era natural de Riachuelo. E ele, aliás, o escritor Antônio Bezerra trata disso numa de suas obras, essa espécie de migração, né, de diáspora de Riachuelo para cá, de muitos cidadãos. Então, as campanhas memoráveis, né, do Riachuelo, e eu cito essa campanha de 41 aqui. Campanhas memoráveis, 1941. E aqui foi o time campeão. Tinha até um primo nosso chamado Pimenta, que participou. Participou, Pimenta, esse aqui. Participou dessa campanha memorável, não é? Quais são as cores? Vermelho e branco? Era rubro-negro. Rubro-negro, né? Rubro-negro. Certo. Então, o Riachuelo se torna, em 41, campeão estadual.
E aqui é que começa a entrar a história de ABC. Certo. Ele já jogava no Riachuelo, mas no segundo quadro ele não era titular da equipe que foi campeã. Sim. Mas ele já fazia parte do elenco do Riachuelo. Então, ele, com todas as honras, junto com os demais atletas, ele se tornou campeão sergipano em 1941. Não como titular, mas como alguém que participava do elenco. E aí eu posso passar para 43. Certo. 1943. Você é professor de história, né? Então talvez goste aqui dessa cronologia. Essa cronologia é mas bom, fique à importante. vontade para ir interrompendo. Em 43, o Riachuelo volta a ser campeão da Zona Centro, Certo. campeão do interior e vice do estado, perdendo para o Sergipe, certo? Perdendo para o Sergipe. E aqui, pelo menos nesse livro aqui, essa equipe aqui, ó, ABC ele está aqui, certo? Tá aqui. Que ano é esse? 43. 43. 43. E aqui em cima tem... Ele tinha 18 anos de idade. Hein? É, 18? Sim. 18 anos. Então aqui... Ele é de 25, ele né? jogou junto com Gringo. Gringo foi o artilheiro que apareceu nesse campeonato em 43. Por conta disso, foi vendido ao Vitória da Bahia e depois o Vitória vendeu para o Flamengo. Ele jogou 5 anos no Flamengo, como titular do Flamengo. Gringo começou com ABC. Jogou com o ABC e começou no Riachuelense. No Riachuelo Futebol Clube. Riachuelo Futebol Clube. Então essa foto aqui é histórica. O goleiro era Santos Mendonça, viu? Você conheceu, eu não conheço. Foi Copa do Mundo de 50. Certo? Ele Na foi camisa 7, convocado. foi reserva Então, nesse time aqui, a equipe do Riachuelo Futebol Clube em 43, da esquerda para a direita em pé, Sandoval, Antônio Paulo, Gringo, Dengoso, Tião e Azarias. Agachados, Rivaldo, Avelino, Santos Mendonça, que era o goleiro, foi um grande radialista, né? Foi deputado, ABC e Alvino. Então, é a partir de 43, Certo. veja bem, 41 ele fez parte do plantel, mas agora a partir de 43 o nome dele aparece de uma forma mais estampada era titular. e oficial, porque ele já era o titular aqui dessa equipe. Esse era um timaço, né? Sim. Na verdade, aí a gente tem que também dar os créditos à família Leite, que era apaixonada por futebol, né? Entendeu? Então, Francisco Leite era isso que eu ia Filho... perguntar. O Riachuelo Futebol Clube era mantido pela família Leite lá. Sim. Aloísio Leite, Chico Leite, ambos irmãos do doutor Júlio César Leite. Então, e o doutor Júlio César Leite também é apaixonado por esporte aqui. E o doutor Jorge depois deu sequência a isso. Sem contar que o governador, aí na década de 40, José Hollenberg Leite, também de Riachuelo, era apaixonado por futebol. Foi ele quem construiu, enquanto governador, o estádio estadual de Aracaju. Estadual porque era do estado, não é? Certo. Mas de Aracaju porque foi feito. Que ficava onde ali? Onde está o Batistão. Onde o Batistão. Antes do Batistão, era o estádio estadual de Aracaju. O Batistão é de 69, né? Tinha o Adolfo, né? Era. O Adolfo era Hollenberg, né? Perto do Ipes, né? Perto do Ipes, por ali assim. Do Ateneu ali, naquela Ateneu, região. Ipes. Você alcançou, né? Eu não alcancei, não. Olha, são 13h11, estamos conversando com Antônio Bezerra, escritor, pastor, esse papo leve, livre e gostoso aqui, e com o Soares Pinto falando sobre o centenário de Alcides José dos Santos, o ABC, riachuelense, né? Estamos em 43, não chegamos ainda, né? Daqui a pouco a gente vai avançar. Ainda tem aquela história, o bicho vai pegar ainda. O bicho vai não se pegar. canse não, porque ainda vai chegar a hora Um abraço, que o bicho vai pegar. Um abraço grande aí para Misael Dantas Soares, quero cumprimentar também Romário, no Mariota Mesquita, acompanhando a gente. Pastor Antônio Bezerra, e 1945, 44, Agora 45, eu vou passar para 47. 47, Vou pronto. passar para 47.
Porque a década de 40 foi uma década de ouro para o Riachuelo. Certo. O futebol de Riachuelo, não é? O Santa Cruz começa a existir em 31, né? Sim, mas aí mais adiante É que ele vai eu vou participar do chegar Campeonato lá. Sergipano. É essa história aí que eu quero chegar. Para você ver a importância que tinha o Riachuelo, quer dizer, nessa época Itabaiana ainda não participava do campeonato, Santa Cruz não participava, já existia, mas não participava. Os dois de propriedade depois começam a chegar, não é? Então, para você ter ideia, Lagarto não participava, entendeu? Certo. Então, para você ver a expressão que tinha o Riachuelo nessa época, né? E tem o Adeberto aqui, que era ele tinha um time aqui, o Internacional, um time de futebol amador, dizia que futebol é um brinquedo caro. Se a gente pega ali, aquela região do Vale do Cotinguiba, também era a região mais rica do estado. Era a cana-de-açúcar que patrocinava Laranjeiras, os engenhos de Riachuelo, os engenhos. Os times de Maruim e o Riachuelo. Então, o futebol nasce... no interior a expressão estado. maior surge desses times por conta da riqueza da cana-de-açúcar. Era uma espécie de mecenato do desporto de futebol, né? Entendeu? Viu? Entendeu? Entendi. E tinha outro fator que ajudava. A estrada de ferro. Então, nessa época aí, para um time se deslocar de uma cidade para outra, tinha muita complicação. Sim. Então, essas cidades que eram beneficiadas com a estrada de ferro, elas tinham uma facilidade. Facilitava muito na mobilização, né? Na locomoção. Eu era garoto. Sim. E eu lamento até hoje. Eu moro ali na Rua de Maranhão, em Aracaju. Certo. Ali perto do Hospital da Polícia Militar. E assisti na Leste Brasileira a chegada. Os times da Bahia, o Ipiranga da Bahia, vinham de trem jogar em Aracaju. Tá vendo aí? O Ipiranga que já foi campeão baiano, né? Sim, e várias vezes. Várias vezes. Título. O pessoal vinha da Bahia de trem, rapaz. E hoje em dia Não, hoje não. acabaram, né, com aquela estação. E aqui indo para 47, Certo. ó, o campeão do interior de 1947 foi o Riachuelo, que levou a melhor na série decisiva com o Esporte Clube Propriá, campeão da Zona Norte. Riachuelo da Zona Centro e o Propriá da Zona Norte. Aí o que acontece? O Riachuelo foi disputar com o Olímpico de Aracaju. Certo. Que na época, era patrocinado pelo Exército. Por isso que se diz o Leão da Caserna. Ainda hoje nas Olimpíadas, observe que tem atletas, não é, que são patrocinados pelo Exército, não é, pelas Forças Armadas. Certo. E aqui, o Riachuelo, surpreendendo a todos, goleou o Olímpico por 4-1. Isso no primeiro jogo. Era a melhor de 3, não é? Certo. O campeão da capital depois deu troco aqui. Este feito do campeão do interior despertou grande interesse do torcedor da capital e do interior, principalmente de Riachuelo, que superlotou o estádio Adolfo Hollenberg no segundo jogo. Mas nesse segundo jogo, o Olímpico... foi empate, o segundo jogo foi empate. Mas aí precisava de um terceiro jogo. E no terceiro jogo, o gol do Riachuelo foi de Ubaldino, né? E no segundo jogo, o Olímpico ganhou para o Riachuelo. Também de 1-0. Aí o que é que ocorre? O Riachuelo, veja aqui, 47. A formação, 40 goleiros, Silvino e ABC. Alvino, Chico e Eliseu. Chico, primo nosso, né? Chico Diné, chamar Chico Diné, primo nosso. Irmão daquele Pimenta que a gente falou aqui que foi campeão. Esse Chico foi para o exterior depois, jogou no Confiança e depois foi para o exterior. E aqui aparece agora, olha, Chico e Eliseu. Dão, que foi depois para o América de Propriá, primo nosso também. E de Dão jogou no Santa Cruz também, né? Foi, né? Jogou no Santa Cruz. Salvo o melhor juiz, jogou no Santa Cruz. João Cego, aí aqui aparece. Seu João. João Cego. João, né? Oliveira. Seu João Baldino, Tião e Eliezer. Seu João Cego, aí é 47. Aqui é 47, só que essas finais já entram em 48. 48. As finais geralmente começavam em agosto e terminavam no ano seguinte. O professor Wesley Nascimento está acompanhando a gente. Boa tarde, ouvindo a entrevista do pastor Antônio.
Parabéns, pauta importante. Quero, inclusive, participar. Já encaminhei o número aqui para que o senhor possa participar. Tudo bem. Aqui A agora... ABC vem de 41, campeão em 43, 47. E aqui eu quero registrar o pulo que vai acontecer na vida de ABC. Ele já era digamos, um atleta de alto nível. Ele já era conhecidíssimo. Era, de alto nível. Certo. Jogando lá pelo Riachuelo. Por conta também desse 47, cuja decisão ocorreu em 48, aí surge um outro fato novo, que é o convite de Dr. Júlio César Leite para que a ABC viesse jogar no Santa Cruz. Isso em 48. 8. E no dia 1º de maio de 48, ocorre aqui em Estância a inauguração do estádio da Vila Operária. Então, vê que, assim, o ABC, o Alcides, ele vem nessa trajetória de ascensão, entendeu? Então, ele é convidado pelo pai do Dr. Jorge, o Dr. Júlio César Leite, para jogar aqui no Santa Cruz. Justamente a campanha do Riachuelo foi campeão do interior, vice do estado. Foi vitrine para ele. Né? Foi vitrine. E agora, aí vai surgir um outro fato também, não menos importante, é o seguinte, é que ele vem jogar, ele aceita o convite, ele se muda para a Estância, mas ele, por incrível que pareça, ele continua sendo atleta do Riachuelo. Ou seja, ele jogava aqui partidas amistosas e torneios. Oficiais não, porque o Santa Cruz ainda não era registrado, quer dizer, era registrado na federação, mas não era inscrito para o campeonato. Certo. Você está entendendo? Certo. Não sei as dificuldades da época, mas ele vem para cá e começa a trabalhar também em Estância e jogar no Santa Cruz. Quando... Ele vem para cá em 48. Em 48. Mas continua sendo atleta do Riachuelo. Do Riachuelo, inscrito pelo Riachuelo. Quando a federação iniciava o campeonato, ele já era inscrito, ele continuou sendo atleta oficial do Riachuelo. Certo. Mas jogando aqui, e na época do campeonato que iniciava, aí começam alguns outros fatos novos. Ele, além de trazer o João Cego para cá, ele traz também Firmino, que fez parte da campanha do pentacampeonato, e ele traz também Teninho, que fez parte. Teninho também era riachuelense. Sim, esses 4 jogadores. João Cego, ABC, João Firmino, Cego, que jogava na zaga, e Teninho. Teninho, Firmino, ABC, João Cego. Esses 4 Mas jogadores. Mas quem lidera a vinda deles é ABC. Pronto, aí é onde entra, quer dizer, ABC, ele passa a ser também um articulador, não é? Ele vem na frente, aceita o convite de Dr. Júlio César Leite e passa a ser um articulador. E aí há um fato também muito interessante. Ele vem para cá e todos esses que vieram com ele continuaram no Riachuelo. Então, quando começava o campeonato, essa turma ia final de semana jogar em Riachuelo. E isso por 6 anos, de 48 até 54. A gente vai chegar lá. Certo? Até 54. Então, durante 6 anos, nesse vai e vem. Agora, aí, por que articulador? Ele capitaneava, trazendo de lá os melhores jogadores para cá, para Santa Cruz, mas também aqueles jogadores que eram do Santa Cruz aqui, que se destacavam, ele levava para o Riachuelo. Aí entra a figura de Tarati, Pingo de Ouro, Everaldo, Rocha. Jogaram lá também. Eram atletas daqui, mas quando o campeonato começava, eles iam para lá. Agora, qual o fato que está acima disso? A irmandade entre Chico Leite, Aloysio Leite e Júlio Leite. Então, os patrocinadores, digamos assim. Os mecenas da época. Então, eles é quem patrocinavam isso, quer dizer, o ABC articulava, mas com apoio, não é, dessas figuras ilustres, Estância e Riachuelo. Aí eu volto a falar da simbiose, né? Simbiose. Mas vamos adiante, porque
Temos mais coisa aqui. Aí vem 49. Alô? Só um minuto. E 49, aí a gente vai ter, ainda no finzinho de 48. Certo. No finzinho de 48, a gente vai ter um outro fato também relevante na história da vida de ABC e João Cego também, no futebol sergipano. Foi a convocação para a seleção sergipana. Certo. Isso em 49, final de 49. Eu tenho aqui páginas aqui, tempinho só, um pouquinho aqui. Fica à vontade. Nós estamos às 13h24 conversando com Soares Pinto, né, nosso colega de rádio e também ex-vereador de Aracaju, discutindo aqui, falando sobre o centenário de ABC, que acontece no dia de hoje, e quem está com a gente também aqui é o escritor Antônio Bezerra. Pastor. Vamos lá que o homem tem história, viu? Vamos lá, tem muita história, tem muita história. E o homem tem história, brilhou e brilhou mesmo porque viveu numa esteira luminosa praticando a arte do futebol. Isso. Em 49, surge a convocação do selecionado sergipano para enfrentar a seleção de Alagoas. E aqui nós temos a relação dos atletas que foram convocados. Desde outubro de 49, que a federação dava início aos preparativos da seleção sergipana. Aí vem atletas: Charuto e Tobias do Cotinguiba, Brogoió, Chagas e Edson do Olímpico, Hierante e Braz do Palestra, Tutu, Guio, Pimenta e Dias do Bonfim de Estância, interessante, Lou, Bará e Osvaldo do Paulistano, Orlando, Zé Leite, Baiano e Wilson do Sergipe, Bispo, Edilberto, Silvio, Jaime, Sandoval, que foi campeão pelo Riachuelo, sim, aparece aqui, certo. Pedrinho, Bidu e Mergulho do Confiança, já estava jogando pelo Confiança, Lulu, Jolindo e Cedílio do Ipiranga, de Maruim, Piloto do Socialista, Bosco e Cisino do Vasco, João Cego e ABC do Riachuelo, repare só. Do Riachuelo. Já moravam aqui, só que ainda eram oficialmente atletas do Riachuelo. Então, quando eles são convocados, ainda como atletas do Riachuelo, mas já jogando também no Santa Cruz de Estância. E veja o detalhe do primeiro jogo. O primeiro jogo da seleção de Sergipe foi contra Alagoas, no dia 8 de janeiro, em Maceió, no campo do Mutange. CSA, não é? Sim. Foi uma peleja equilibrada onde se destacaram os goleiros Pedro Babu, de Sergipe, e Carijó, de Alagoas. Além de ABC, Guio, Pajé, Dias e Lulu. Lulu era aqui de Maruim. Entre os sergipanos. Aí o selecionado sergipano jogou com Pedro Babu, ABC e Lulu. Observe que nessa época ABC era zagueiro. Tem um detalhe aí, tem uma virada depois, certo. Quando chega para o pentacampeonato, ele deixa de ser zagueiro para ser centroavante. Centroavante, né? Mas ele foi, repare só. Fez essa mudança. Né? Sim, mas ele foi destacado para a seleção sergipana como zagueiro. Interessante, viu? E no Riachuelo? Ele jogava de zagueiro. De zagueiro. Inicialmente, porque todo mundo só fala dele como artilheiro, que foi realmente depois. Mas ele foi convocado para a seleção sergipana e jogar no Riachuelo como zagueiro. Como zagueiro. Tem esse detalhe. Essa questão é um detalhe importantíssimo. E eu estou trazendo para vocês isso aí. Quem conhece futebol, já jogou futebol, mesmo amador como eu fui juvenil, por sinal, do Bonfim, que o senhor citou aqui, que é aqui em Instância, sabe que não é uma coisa é jogar de zagueiro. Outra coisa é jogar, tem um atletas aqui, outra coisa é você jogar na frente, né? São posições que fazem a diferença. Marcar e ser marcado. Marcar e ser marcado, né? E a seleção sergipana formou com Pedro Babu, ABC e Lulu, Hermínio, Guio e Sandoval, Jolindo, Jaime, João Cego, Pajé e Dias. Então veja aí que aí o ABC ele já está trazendo. É claro que aquele que ele está trazendo tinha mérito, que é o João Cego, não é? Certo. O nome dele. Entendeu? Um craque. Mas aí os dois aparecem na seleção sergipana. Então isso tanto fazia bem para Riachuelo,
mas fazia bem já para a Estância, porque eles já também jogavam extraoficialmente pelo Santa Cruz, certo? E aqui, o que eu quero mostrar a você, porque quando se fala de seleção, há um detalhe muito interessante. Bom, aqui, ó. FSD, porque era Federação Sergipana de Desportos. Você alcançou essa época? Eu alcancei ainda, era Federação Sergipana de Desportos. Depois é que passou a ser Federação Sergipana de Futebol, né? E você vai ver a ABC aqui, ó. Certo? ABC aqui. Aqui ele está em destaque, né? Está em destaque. Agora, por que eu dou essa ênfase sobre a seleção sergipana, e você vai entrar na conversa agora, é que naquela época não existia campeonato brasileiro de clubes. Flamengo contra Atlético Mineiro, Bahia contra Fortaleza. Certo. O campeonato brasileiro era de seleções estaduais. E eu estava aqui imaginando, extremamente interessante, né? Então, quando a seleção sergipana passava por Alagoas, aí ia enfrentar a Baiana, ia enfrentar do Espírito Santo, a de Minas chegou a jogar contra Minas. Quer dizer, então, para você ver a importância... E isso até que época, pastor? Isso até 58 ou 59, quando o Bahia foi campeão brasileiro. Foi a partir 58, dali... Bahia 58. O primeiro título. A partir dali é campeonato... Não, é 59. 59. Campeão brasileiro. É 59 e 88. Não sei se era Bahia. Taça Brasil ou qual era o nome que era dado. Mas Taça Brasil. Taça Brasil. Eu vou pedir a Soares para ele entrar na conversa e dizer que quando a seleção sergipana jogava na Bahia, cite até Flodoaldo. Eu falando com o pastor, que eu achava interessante, era o narrador esportivo que nós tínhamos lá em Aracaju. Ex-vereador de Aracaju, ligado à Umbanda, Flodoaldo Vieira. Sim. Eu adorava as transmissões dele. Eu citei para o pastor que a seleção sergipana jogando na Bahia. Certo. Como é que ele narrava? Exatamente. Ele, pra cá no estádio Otávio Mangabeira. Aí eu achava interessante que ele dizia assim: o balão sobe e desce e ninguém aparece. Flodoaldo fazia isso. E naquela só dava João Segue e ABC lá. Seleção sergipana na Bahia. Na Bahia. No Otávio Mangabeira. Com todo respeito, seu programa está sendo prestigiado hoje com detalhes que não é todo mundo que sabe, importantíssimo. Entendeu? Até a narração da época. O balão sobe e desce, ninguém aparece. Ninguém aparece, meu Deus. Aí vem o ano de 1950. Olha, de 49 para 50. Sim. Aí surge também uma safra de equipes que começam a participar do campeonato sergipano. Entra o Confiança, entra o Passagem de Neópolis, que foi um furacão na época do amadorismo, ganhou vários campeonatos do interior. Que tem uma característica... E foi campeão do estado. Que tem uma característica semelhante ao Santa Cruz, que também é da fábrica. E também O Confiança, né? Os operários mesmo. O Passagem, a Vila da Passagem, então o Peixoto Gonçalves, que era a fábrica lá, construiu um estádio que era considerado, e você deve saber disso, um dos estádios, era o estádio mais moderno do estado, porque na época, não é? Entendeu? E até hoje a Vila da Passagem continua intacta praticamente. Sim, quem quiser fazer uma aula de história sobre uma vila em Sergipe, lá é perfeito. Eu morei em Neópolis e tive a oportunidade de visitar ali, lá. Quantos quilômetros ali? 5 quilômetros, né, da sede do município, né? Negócio de 2, 3, né? Pertinho, né? Pertinho ali. 5 quilômetros, 4 é Carrapicho. Carrapicho, né? é verdade. Santa São Francisco. Ele fica no meio do caminho, tudo pertinho. Então, veja bem, aí o Riachuelo em 50, deixa-me falar aqui, houve a inauguração em 50, há também esse detalhe envolvendo a seleção, que em 50 ocorre a inauguração do estádio estadual de Aracaju, quem deu toque de bola inicial foi o governador Zé Hollenberg Leite, e aí foi o segundo jogo contra a seleção de Alagoas. Certo. Lá foi empate, não é? Onde o nome de ABC se destaca aqui. E depois vem
A história é tão longa, viu, que você vai ter paciência. Não, fique à vontade. Deixe-me só cumprimentar aqui alguns ouvintes. Meu caro Antônio Bezerra, pois não, localizou? Localizei. Então, o detalhe importante também aqui, aliás, os detalhes aqui são todos importantes. Isso. É que houve, no segundo jogo com a seleção de Alagoas, aí isso já em 1950, houve a inauguração do Estádio Estadual de Aracaju. O governador José Hollenberg Leite foi então ao centro do gramado e deu o pontapé inicial do jogo entre sergipanos e alagoanos. No final, vitória da seleção de Sergipe por 2-1, classificando-se assim para jogar contra a seleção da Bahia. E aqui eu vou sempre ser repetitivo, né? A formação. Sergipe, Pedro Babu, ABC e Lulu. Zagueiro. Hermínio, Guio e Sandoval, Jolindo, Jaime, Elcinho, Pajé e Dias. Então, veja bem, o nosso homenageado, ele entra também para a história como alguém que jogou na partida inaugural do Estádio Estadual de Aracaju. De Aracaju, à época. Que precedeu o Batistão. Precedeu. Então, um fato histórico, e ele estava no palco. Ele estava presente no palco daquele momento. E depois ele participa da inauguração do Batistão também? Eu acho que ele não. Quem participa é Tarati. E Paulo Lumumba que veio também. E esse rapaz tem uma... Cadê a sua foto? Tá aí fora. Era repórter e deixou lá fora. Ele estava no gramado na inauguração do Batistão. É 69, né? Exatamente. Eu era da Rádio Jornal com o Geraldo Chaga Ramos, a equipe fraca, né? Aí a Rádio Farroupilha de Porto Alegre foi lá e a cabine era nossa, né? As emissoras de Sergipe. Sim. Aí Geraldo cedeu. Aí a Rádio Farroupilha veio com o narrador e um comentarista. Aí me arrumou um repórter, Geraldo, vai lá, Soares. Aí eu estava dentro do gramado com as feras de João Saldanha. E o senhor cobriu pela Rádio Farroupilha de Porto Alegre. Entendi. As fotos dentro. Naquele livro. Maravilha, viu? Maravilha. Tem a foto aí. Eu tô trazendo também, porque para falar de ABC, esses meninos aqui, eles nasceram, não é? Um dia desse. Esse camarada tem 78 anos, então é uma lenda viva também em termos de Tem uma curiosidade sobre reportagem. Tarati, né? Sobre Tarati, ele deu um chapéu, cobriu o Pelé na inauguração, o senhor estava lá? Ou foi jogo contra o Santos também, né? Porque Tarati, ele também marcou Pelé num jogo contra o Santos. Nesse caso foi um jogo contra o Santos. Não, combinado. Combinado sergipano contra o Santos. 3-2 para o Santos. Foi um timaço. Ele marcou Pelé e todo mundo saiu encantado. Diz que ele deu um chapéu em Pelé. Foi. Pelé depois deu vários, mas ele levou o chapéu do Tarati. Todo mundo elogiou, né? Tarati marcar Pelé, né? E que o Tarati foi convidado também pelo Rei Pelé para poder... Foi aí lá. E é verdade, é fato histórico isso, né? 1950, o Riachuelo foi campeão da Zona Centro e vice do interior, porque aqui entra o... como é que chama? O Passagem. E o Passagem veio com gosto de gás. Dorival Batista. Abrindo o jogo. E a outra foto que você está só a metade? Olha, me cortaram. Olha, estou pela metade aqui, olha. Aqui é o senhor, né? O senhor... Não. Eu estou aqui, olha. Eu me tiraram pela metade, olha. Ah, entendi. Aqui é a seleção sergipana. Seleção sergipana. Lorival Batista dando toque e tal. Tá aí Carlos Alberto de um lado e Beto do outro. Seleção sergipana aqui. 9 de julho de 1969, inauguração do Batistão, do Lorival Batista. Parabéns, viu? Foto histórica. Ó, vamos acelerar, porque vamos não vai dar esse tempo. assunto é assunto para 3, 4 programas, mas vamos acelerar. Vamos saltar. Eu não vou chamar o apoio agora, para a gente não ultrapassar muito. Então o Riachuelo, em 50, foi campeão da Zona Centro, mas perdeu para o campeonato do interior para o Passagem. E o Passagem, de Neópolis. E o Passagem, naquele ano, 50, foi campeão sergipano. Para você ver a força que era, não é? Sim. Então, aí eu vou passar. 52. O Riachuelo é campeão da Zona Centro, novamente. 53. Qual era a Zona Centro? Maruim, Riachuelo e Laranjeiras. E Itabaiana também já. Começou a entrar. No início da década de 50, Itabaiana.
Itabaiana, Riachuelo vencia lá e cá, na Serra e cá. Certo. A Zona Norte, Propriar, América, Neópolis, que na época ganhava tudo, e também o Rio Branco de Capela. Só que o Rio Branco, posteriormente, passou a fazer parte da Zona Centro. Saiu da Zona Norte e veio para a Zona Centro. Certo. Pois bem, então aqui houve vários embates entre Passagem e Riachuelo. O Passagem levou a melhor em vários deles, tornando campeão do interior. Agora, quando foi em 53, aí o Riachuelo consegue ser campeão do interior, vencendo o Passagem. ABC ainda jogava no Riachuelo. Sim, até 54. ABC está no Riachuelo. Ele veio em 48 para cá e até 54 ele... Ficou 6 anos ainda lá e cá. Lá e cá. Ele foi campeão pelo Riachuelo em 41, campeão... 43, 47... Repare só, ele foi campeão do estado 41. Agora, do interior, foi 41, 43, 47 e 53. Ok. 53. E certo. Aqui, eu tenho uma foto histórica aqui, que me foi cedida... que foi cedida pela filha dele, que está até aí nos aguardando. Certo. Enquanto o senhor localiza, se ela quiser entrar, fica à vontade. Um abraço aí para a Margarete. Pois não. E aqui você vai ver o ABC, o João Cego, bem, o mais alto que está em pé. Certo. Seu Então, João, ABC. Esse time aqui é um timaço, em que... Aqui eu vou ler para você. Certo. Em pé, da esquerda para a direita, Valteno Menezes, que era o patrocinador, era patrono do Riachuelo. Milton, Zelito, Vadinho, João Cego, Pingo de Ouro, que era aqui distância, e reforçava o Riachuelo. E Zé Guelé, agachados, Zé Aracaju, Bandinha e Zé de Lourdes, sentados, ABC, João Grande e Firmino. João Grande era primo nosso, foi prefeito lá em Riachuelo, e foi pai do atual prefeito lá. Certo. Firmino. Também Firmino, ele não chegou a integrar a seleção sergipana, mas ele aqui em instância foi jogador top, fez parte, né? Isso aqui é no início de 54, mas equivalendo ao campeonato de 53. Certo. Então o Riachuelo foi campeão do interior e perdeu na final para o Vasco de Aracaju, sendo vice-campeão estadual. Certo? Okay. Pronto. Agora vamos... Quer ver o bicho pegar agora? Vai dar tempo. Vai. Agora que o bicho pega. Quando a gente diz o bicho pega, eu estou usando uma linguagem de torcedor, não é? Isso. O bicho vai pegar, mas eu diria de uma forma mais eloquente, agora que o craque entra mesmo, quer dizer, já vivia no gramado, não é? Então, e aí entra uma nova fase na vida de ABC. Certo. Ele, juntamente com os atletas de Riachuelo, que já moravam aqui, permanecem aqui. 53, ele está com 28 anos de idade. Certo. Agora, esse título aqui que o Riachuelo ganhou, do campeão do interior, que disputou a final, já foi no ano de 54. Né? 29 anos de idade, né? Aí, 54, o que é que ocorre? Ele encerra o ciclo dele no Riachuelo. Ele vem com todo o pessoal, porque não sei se foi o Dr. Jorge ou se foi o pai dele, mas eles inscreveram a equipe no campeonato para 55. E aí, quem era de Riachuelo ficou aqui e os de Estância que iam para lá também ficaram aqui. Ou seja, Estância passa a ser a sede de todos esses atletas. Pronto. Mas lembre-se do que eu falei de simbiose, né? Que é aquele ajuntamento, simbiose. Essa ligação, né? Entendeu? Certo. Mas essa ligação, ela se transfere para a Estância. Ficou em Riachuelo durante esses anos, agora se transfere para a Estância. E talvez com uma condição melhor ou maior, entendeu? Da cidade e outras situações. Ou talvez também para coroar todo o trabalho que eles tiveram, ficava, às vezes, era campeão do interior, mas ficava no meio do caminho, né, vice do estado. E agora eles vêm. Mas, na primeira campanha, em 55, o Santa Cruz é vice-campeão. Certo. Né? É vice-campeão. Aí depois ele
vai para 56 e aí ele deslancha, é campeão sergipano com aquela série, né? Com essa Aí turma. até 60. É o primeiro verdade, título dele, né? É o primeiro título Em dele. todos esses títulos, ABC participa até 60? Sim. Então, quem é que tá aí? E aí, Eu vou aqui ao Fábio Manuel. Fábio, rapidamente, a gente está aqui apertado, porque a gente está fazendo uma linha do tempo, Certo. por sinal extremamente rica. Pois não, Fábio, boa tarde, é uma satisfação ouvi-lo. Boa tarde, Domingos. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, o pastor Antônio Bezerra, historiador, cunhado do nosso amigo, o advogado Dr. Misael Dantas Soares. Queria parabenizar a entrevista, uma entrevista show de bola. Três feras discutindo a questão da história. E dizer ao ouvinte que nós temos compromisso com a memória, com a história, com personagens que contribuíram com a história à distância. Por isso que eu articulei essa entrevista de grande importância para os estancianos, para o estanciano novo que está chegando agora, conhecer a história de Alcides José dos Santos, o ABC, um homem que foi 9 vezes vereador, foi presidente da Câmara e marcou história no esporte, no desporto e na política sergipana. Era essa a minha participação. Uma boa tarde. Obrigadíssimo, viu, Fábio, pela sua gentileza aí. Pois não, pastor? e aqui, fatos novos, né? Sim. 55 é vice-campeão, mas eu queria também aqui colocar a escalação. O Santa Cruz formou com Oswaldo Firmino, que era de Riachuelo, e Everaldo, Rocha, Tarati e Jair, Edinho, ABC, e ABC aqui já aparece como atacante. Noca, João Cego ABC, e Valdomiro. A ABC joga no Riachuelo, chega a jogar no Riachuelo ainda, no final, na etapa final, em 53, 54, como atacante? Ou só em instância ele joga como atacante? Você agora me colocou. Eu acho que ele já saiu de Riachuelo um pouquinho como atacante, né? Pelo menos pelo meio ali já, né? Certo. Pra chegar na frente. É verdade. Porque aqui na pesquisa, Sim. eu encontrei, ele fez um gol, mesmo perdendo para o Passagem, Sim. o gol foi dele, né? De ABC. Ainda o Riachuelo contra isso em 54, Certo. né? No campeonato de 54. Mas estou aqui de olho no relógio para não prejudicar aqui o andamento. Então vamos para 56, quando o Santa Cruz ganha o seu primeiro título, não é? Seu primeiro título. E aqui eu vou procurar... 50, o Santa Cruz o primeiro é 56, 57, 58, 60. 59, 60, né? Santa Cruz formou com Zé de Gemi, Firmino e Everaldo, Rocha, Raio e Tarati, Valdomiro, Teninho, ABC, João Cego e Pissarra. Então, aí ele vem para 57, o bicampeonato, né? Sim. O bicampeonato. Aquela linha de Ralfo, né? Sim. Zito Aguiar, né? Conheci Zito, rapaz. Trabalhou aqui na prefeitura. Zé dos Santos e Piloto. Olha que linha de Ralfo de Santa Cruz. Era um timaço, Um né? timaço. Timaço. Santa Cruz sagra-se bicampeão do estado. Agora, interessante, o Santa Cruz se inscreveu no campeonato e ia disputar a Zona Centro. Era campeão da Zona Centro, do interior e também do estado. Em 1960, a ABC já tem 35 anos. Sim, Portanto, mas continuou jogando em alto nível. Em alto nível, né? Aí depois ele passa a ser treinador, mas o pentacampeonato ele fez parte. Ele participou também, de tudo ativamente. Agora, ele começa a deixar... em 61, o Santa Cruz é vice-campeão sergipano. Ele ainda jogou. Você agora me pegou. Sergipe é campeão, né? Sergipe é campeão. Esse 61. livro, ele vem até 1960. 60. Mas deixa eu lhe dizer aqui... 61 já era profissionalismo, né? Era, porque o profissional primeiro é 60. O primeiro ano de profissionalismo, quem foi campeão foi o Santa Foi Cruz. Santa Cruz, que é 1960. E eu tenho aqui a formação. Augusto, que jogou no Sergipe, naquele Augusto, tricampeonato, com o Marcelo, nosso irmão. Eu sei, Augusto. Marcelo. Morreu tem pouco Eu ia tempo. para os treinos do Sergipe, ele era o goleiro. Ah, Everaldo, Tarati, Zé dos Santos, Piloto, Zito Aguiar, já aparece. João Cego, Teninho, Valdomiro, ABC, Madureira e depois Geraldo.
técnico Edgar Barreto. Ou seja, Edgar. o ABC, ele fechou o ciclo do pentacampeonato, entendeu? E jogou mais algum tempo, porque eu era criança e assistia Riachuelo e Não, o Santa Cruz jogou até a década de 80 eu vi jogar. Certo. Agora ainda foi vice 2 vezes, né? Sim. Ainda teve outro terceiro lugar. Porque o Santa Cruz foi vice em 61 e foi vice em 64, contra o Sergipe. Os dois campeonatos. Então, meu nobre apresentador, tem o Rocha que foi, ele era daqui e a ABC levava para lá, mas ele também participou. Ele era fiscal do INSS, parece o Rocha. Ele tem vários. Extrema esquerda. Aqui teve, o bicampeonato foi em 57, o tri em 58, o tetra em 59 e também o pentacampeonato que eu agora acabei de ler para você. Então, assim... O senhor tem a informação de quantos gols a ABC marcou durante a carreira? Esse levantamento eu não tenho, não. Não tem não, né? Infelizmente não tenho. Mas... Outra questão importante, na avaliação do senhor pela pesquisa, ele jogou mais no Riachuelo Futebol Clube ou no Santa Cruz Esporte Clube, em números de partida? Vamos lá, peraí. Se você considerar aquele jogo lá de 41 a 54, 13 a 14 anos aí. De 55 a 60. Jogou mais lá. Não, mas ele é assim, ele não parou assim nos anos. Ele continuou jogando aí, né? Jogando. Agora, não mais assim, vamos dizer, com os resultados que tinha. O pentacampeonato parou ali. Mas o maior número de títulos que ele consegue é no Santa Cruz. Não. Aí o Santa Cruz deu a ele, ou ele deu ao Santa Cruz, o ápice, aquilo, né, que ficou faltando quando jogava pelo Riachuelo. Ou seja, teve títulos, mas não de forma sobeja e pródiga como foi aqui. O Riachuelo, o Riachuelo participou do campeonato profissional também, na parte de 60. Quando entrou aí, Passagem Riachuelo, aí Itabaiana, que não tinha tanta expressão assim, passou a jogar no profissional, passou a disputar o Qual é a grande diferença do futebol amador para o futebol profissional, historicamente falando, do futebol sergipano? Qual era a grande diferença? Qual foi a grande diferença? Na avaliação do senhor, eu também eu prefiro... Soares Pinto, qual era a grande diferença? Na minha concepção, aquela diferença do passado era baseado mais, em vez de capital, os atletas viviam mais à base de empregos. Os jogadores conseguiam, por exemplo, o Olímpico, falava-se na caserna, né? Era. Mas o general de Reinaldo Tavares de Queiroz era o chefão, secretário da Fazenda, e muitos jogadores do Olímpico trabalharam onde? Geraldo, Walter César, todos são hoje aposentados da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe. Que trabalhava com o general. O general empregava esse pessoal nas repartições. Ou seja, o futebol não tinha uma carreira profissional, de salário, entendeu? Verdade. Mas veja bem. Mas o nível era muito alto também. Mas muitos desses jogadores... Ele abraçava mesmo. Era um amadorismo que tinha uma cara de... Porque no Riachuelo mesmo vinha jogador de propriedade, Dengo, Cedreiro. Então, esses jogadores também... Aqui, por exemplo, quando o ABC veio jogar aqui, amadorismo, mas ele veio com emprego, quer dizer... Exatamente. Para a fábrica. Então, esse pessoal trabalhando. Agora, eu queria fazer justiça, encerrar aqui. Sim. O seguinte... José Francisco do Nascimento, antes de ser centroavante, ABC era lateral direito. Zé Francisco é aposentado pelo Tribunal de Contas do Estado, foi secretário aqui em instância, é um querido ouvinte e é desportista, dirigente do Atlético Clube Bonfim durante muito tempo, inclusive está pensando em retomar o Bonfim para colocar no Campeonato Sergipano. Um grande abraço, viu? Eu tenho a informação aqui que o Bonfim foi o primeiro clube no estado a ter refletores em seu estádio. Eu não sei se você tem essa informação. Eu tenho, porque ele disse sentado no seu estádio. Ele me concedeu uma entrevista aqui, Zé Francisco do Nascimento, e me falou essa informação. A questão é que a formação era assim, antes era 2, 3, era o WM, né? Era 2, 3 e o 5 lá na frente. Entendeu como é que é? Sim, sim. Era assim, 2 na zaga, 3, a linha média, que chamava linha média. Você alcançou muito isso, né? A linha média e os 5 lá na frente. Lá na frente. Então,
O modelo de escalação era outro. Ele era zagueiro, agora que era um zagueiro que ele tinha que também dar cobertura ali. Fazer uma movimentação, né? Lateral direito, como diz. Obrigado, viu, Zé? Um abraço aí em Cecília. São 13h55, tomara que essa entrevista não acabe e vá até às 17 horas. Mas eu estou suspeitando que ela vai precisar acabar daqui a pouco. Eu só queria lhe A mostrar. escalação do Confiança mesmo, né? Zé Mecânico e Ticardo, os dois. Pronto. E aquela linha de Ralfo, Lipio, Elenias e Sandoval. Olha, deixa-me diferente, também né? lhe dizer, é porque aí a gente não vai, o aniversário de ABC a gente não vai falar do Confiança, mas o Confiança era outro time que recebia jogadores do Riachuelo. O primeiro gol feito, o gol feito o primeiro, na inauguração do estádio Sabino Ribeiro, foi de um conterrâneo nosso, Paulo Lumumba. Paulo Lumumba. Famoso, né? Ele jogou no Confiança. Famoso. Era dele, ele convia. A irmã dele foi estudar em Porto Alegre, fazer um curso de especialização. Ela foi professora da Pio Eu Décimo. era para mim ter E trazido o jornal. e se hospedava na casa dele lá. Com a Paulo morte Lumumba. dele, né? O Grêmio botou assim: bandeira ao meu pau com a morte de Paulo Prestando Lumumba. homenagem a Paulo Aí, Lumumba. A cidade de Riachuelo, independente do incentivo das Fernando Augusto está acompanhando a gente, independente Paulo do incentivo. Lumumba e Pelé. E Pelé, né? Grêmio e Santos. Grêmio e Santos. Independente do profissionalismo ou não do Riachuelo, a cidade de Riachuelo foi um celeiro de craques. A partir dos anos 40, 50, o senhor falou que a era de ouro do futebol de Riachuelo foi 40. Futebol estanciano foi depois do futebol de Riachuelo. Sim. A era de ouro do futebol estanciano é exatamente os anos 50, final dos anos Essa 50. simbiose ajudou as duas cidades, as duas equipes. Porque o que começou lá e veio ajustando, quando chegou a instância, explodiu. Olha, um fato Explodiu interessante, com- pastor, é que o nosso, tá preso ele, né? Robinho, Sim. o pai é de Riachuelo. O pai de Robinho? Ele mandava, quando estava no Real Madrid, mandava vazamento lá pro pessoal de Riachuelo. Interessantíssimo. Robinho tem sangue riachuelense e parentesco com Paulo Lumumba. A avó de Robinho era irmão prima de Paulo O Lumumba. pai de Riachuelo era chamado de Painho. O pai de Robinho, porque ele ia jogar pelada, chegava tarde, aí a mãe, sabe, ele gritava Painho, aí o cara apelidando o pai dele de Painho. Olha, eu quero só Folclórico. complementar o seguinte. Aqui já é uma fase de 60, e nessa fase de 60, o Santa Cruz teve Carlos Dantas, Carlos Dantas, é filho do Paulo Dantas, Carlos Dantas, Tael, Guimarães, João Cego, Teninho, e nessa foto não aparece ABC. Se aparecesse, seriam 5 nomes, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5 nomes de Riachuelo. 5 nomes de No Riachuelo. Santa Cruz. No Santa Cruz. Aí já na década de 60, já numa fase que o Santa Cruz era um time bom, mas não mais com os títulos que teve na década de 50. Então, você vê que mesmo assim continuou a simbiose. E aí eu acho que a ABC já estava como treinador. Olha, eu não tenho mais tempo, 13h59, nós continuaríamos. Eu quero agradecer aqui de coração mesmo a todos os presentes, a dona Maria Dantas, aos demais. Olá, me chamo Emily e hoje vim falar sobre a importância de ter um plano funerário e como isso pode garantir a tranquilidade em um momento tão difícil. Você sabia que ao planejar com antecedência você não só evita imprevistos, mas também proporciona conforto e tranquilidade para seus entes queridos? O melhor de tudo é que você pode escolher quais opções se adaptam melhor à sua família e parcelar de forma acessível. Entre em contato com o PAF para agendar uma visita e descobrir qual plano mais se adapta a você.